Agora, olha só, sabe quais são as palavras do ano de 2025? Dois dicionários de instituições muito respeitadas mundialmente definiram, tá? Para o dicionário de Cambridge, parasocial, não sei como é a pronúncia correta, né? É a palavra do ano. E o que ela significa? É uma conexão forte que alguém sente com uma pessoa ou até com algo que não conhece. Né, um famoso, um personagem de livro, até uma inteligência artificial. Já o dicionário de Oxford, né, da universidade, definiu que a palavra do ano é rage bait, algo como isca de raiva, uma provocação, né, aquele conteúdo online criado para provocar raiva ou indignação, frustrante, provocativo ou ofensivo. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o professor de comunicação social e pós-doutor em psicanálise, José Antônio Martinuzzi. Por favor, professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que bom que você está aqui com a gente. Ana. Vamos entender essas duas palavras, primeiro o que elas significam, né? Eu falei parasocial, parasocial, como é que é a pronúncia correta? Não, é parasocial mesmo. Parasocial mesmo. Essa é uma palavra que já existe há um tempo, foi inserida como a palavra do ano, porque ela é representativa de comportamento desse ano. Mas antes de falar dessas duas palavras, é importante a gente entender que elas dizem respeito a uma novidade desse milênio, que é a vida mediatizada, que é a vida que se vive, às vezes, muito mais na internet do que na presença. Então, essas palavras, elas descrevem comportamentos de um mergulho, muitas vezes, sem limite em rede social, por exemplo, né? Então, a palavra parasocial, ela diz respeito a um velho conhecido nosso, a relação de fã com ídolo, né? E ela ativa um mecanismo que a criança tem no momento em que ela está tentando construir uma personalidade dela. O que é isso? É a pessoa se identificar a um modelo de vida para não ter que pensar no seu. Então, eu sou fã de alguém, aquela pessoa é meu ídolo, ou eu sigo esse influencer porque eu vou copiar aquele modelo de vida e vou deixar de pensar no problema de eu mesmo inventar e lidar com as minhas questões. Então, há uma adesão que a gente chama. Isso é péssimo, porque você está vivendo uma realidade que não é sua. Está escapando da sua. Está escapando da sua realidade. Isso é terrível. E uma outra coisa é você viver uma relação afetiva que não tem retorno, né? Então, em vez de você buscar afeto e ter essa relação com quem está do seu lado, com quem você convive, você está vivendo uma idealização afetiva, amorosa, que simplesmente não existe. E isso diz muito a respeito da vida que a gente leva na internet. E é interessante, né? Porque trazendo a perspectiva da rede social, qual que é a premissa, né? A gente, enquanto ser humano, existe a partir do olhar do outro, né? Mas no caso, em que momento que isso vira patológico e não como algo natural, né? Esse processo de você saber que existe a partir de um olhar que confirma a sua existência, que é o olhar da função materna, isso é um mecanismo que a gente surge como sujeito. Esse é o mecanismo da rede social, só que ele é ilusório, porque não tem ninguém te vendo. E gera muita angústia, porque as pessoas geralmente acham que quando te veem é porque te curtem, enfim, porque tem algum engajamento. E quando esse engajamento não chega, gera frustração, gera ansiedade, gera melancolia, gera depressão e todos os males disso, né? Então, muito cuidado com o exercício dessa palavra, né, desse gesto de ser parasocial. A gente pode sim se inspirar, mas fundamentalmente a gente tem que viver a nossa realidade. E é interessante, professor, porque você traz essa perspectiva de que a gente vive mesmo numa multidimensão, né? A gente tem a dimensão do presente, nossa vida aqui, agora, acontecendo, e enquanto eu estou aqui conversando com vocês, existe a Luana lá das redes, de tantas redes, do Instagram, do TikTok, né? Então a gente não tem domínio sobre essas outras existências, e aí vem a ansiedade, aí vem a frustração e essa confusão, né, de angústia que a gente vive hoje. E quanto a essa outra palavra, que é a rage bait? Pois é, essa outra dimensão que a gente vive, que a gente pode pensar, um outro quarto na casa, ou outra praça na cidade, ele é um terreno privado, ele é negócio, ele não é um terreno livre. E esse negócio funciona com base em quê? Em captura e venda de atenção. O que mais chama a atenção das pessoas? Conteúdos excitantes, conteúdos que te comovem, ou seja, que movem o seu coração de lugar. Então, conteúdos odiosos, né, conteúdos de raiva, conteúdos de litígio, né, são conteúdos que mobilizam as pessoas. Então, esses conteúdos não circulam só porque as pessoas
gostam de viver ou vivem esses afetos? Esses conteúdos circulam porque eles movimentam um negócio gigantesco, né, das Big Techs, que é de capturar a atenção e vender a atenção para outros tantos mercados, da religião, da política, das ideologias, esse tipo de coisa. Infelizmente, esse é um lado muito cruel, perverso da vida digital. As pessoas estão vivendo uma cultura de ódio, porque o ódio alimenta uma indústria de captura e venda da atenção. E já que as universidades trouxeram, né, essas duas palavras, porque aí eles fazem o quê? Uma leitura da sociedade para, acho que, traduzir um sintoma, né, do nosso tempo. E o que a gente faz com isso, né? Sabendo dessas informações e que a gente faz parte, né, de alguma forma alimenta, também vira isca, né, para tudo isso. Como surfar, né, nas redes e nesse mundo de forma protegida ou saudável? É possível, professor? Bom, primeiro a gente precisa entender que não dá para a gente abrir mão dessa vivência digital. Ela veio para ficar. Segundo, entender que essa vivência digital faz parte de um negócio e que a gente não pode andar livremente e inocentemente por lá. Segundo, entender o que isso desperta na gente de comportamentos equivocados. Para falar dessas duas palavras, de uma cultura de ódio, porque às vezes você nem percebe e já está odiando as pessoas. E nem percebe e já está lá correndo comentário, vibrando com sangue nos olhos. Peraí, mas esse não sou eu. É porque você está mergulhado numa cultura inocentemente, né? E parar de idealizar demais a si no espelho do outro, porque isso não te leva para um processo de felicidade, só de fuga. Então, saber essas palavras, elas são muito felizes, porque elas servem muito mais do que caracterizar um tempo de alerta dos perigos que a gente corre andando nesse território digital incautamente, sem prestar atenção no que está acontecendo. O que dá para fazer é colocar o pé literalmente no chão e perceber como é que está caminhando na vida nessa dupla dimensão. E perceber o quanto de si também você está colocando nesses lugares de forma indiscriminada, né? Então, eu acho que é se respirar e controlar tempo de tela. Sim. Também a gente fala tanto isso para as crianças, né? Mas o nosso tempo de tela, né? Como que está isso? E, enfim, eu acho que é muito essa coisa do dê ao outro o benefício da dúvida também antes dos julgamentos e Sim. tudo isso que rodeia o nosso mundo. Muito obrigada por ter vindo aqui. É sempre muito bom aprender com você, Martinuzzi. Eu que agradeço.